Olá pessoal, tudo bom? Graça e paz a todos. Vamos para mais uma videoaula. Estamos trabalhando aqui o tema do trabalho, né? Eu creio que de todos os temas que eu tenho trabalhado esse ano, esse talvez tenha sido ou tem sido um dos mais importantes dado ao momento em que estamos passando. Então nós trabalhamos uma primeira aula sobre o trabalho e o desenvolvimento tecnológico, mostrando a ideia de que da evolução, né, que se dá no mercado de trabalho. Vimos uma segunda aula aí sobre profissões e mercado de trabalho, não é? Na aula 6, né? A aula 6 foi a aula anterior, eu falo o número aqui para vocês não se perderem, né? Então a aula 6 foi profissões e mercado de trabalho, onde aqui nós mostramos novas profissões que, com o desenvolvimento tecnológico, algumas profissões vão sumindo, outras vão surgindo, outras vão permanecendo, a ideia da atualização, né? E hoje nós vamos começar aqui um tópico muito importante, o valor da vocação. E trabalhar a ideia de vocação, né? O que é vocação? Na verdade, é mais voltado para a vocação profissional, vocação do trabalho, nesse sentido, não é? A vocação e vocação profissional, a gente pode dizer de modo geral, é a disposição que o indivíduo apresenta a partir das suas habilidades, suas preferências, desejos, estilo de vida, fatores esses que vão direcionar em busca de uma profissão mais adequada, que está mais ligado ao seu estilo de vida, ao seu temperamento e aos seus dotes naturais, não é? Mas, antes de nós continuarmos a nossa aula, vamos lá para os nossos comerciais, né? Primeiro lugar, todos os créditos que nós usamos aí em sala de aula, nesta aula, estarão aí na descrição do vídeo, tá bom? Isso é muito importante. Eu estava dizendo na aula anterior, que eu gravei agora há pouco, isso é uma questão ética, né? De nós não omitirmos as nossas fontes, né? De nós darmos os créditos, isso é muito importante. Segundo lugar, corre lá depois para fazer as atividades que aparecerão num determinado momento, aparecerão as atividades com relação a esta aula, tá bom? Não perde não. E por último, ajuda aí, dá o seu like, você que está assistindo, ao terminar o vídeo, deixa o seu like, já clica lá, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever não, tá? E compartilha esse canal com os demais aí, tá bom? Perfeito, gente? Então vamos continuar na nossa reflexão aqui sobre o valor da vocação. Qual é a minha vocação? Repare, isso é uma pergunta na mesma dimensão que ela é importante, ela também tem um mistério. Qual é a minha vocação? A questão é essa. Qual é? Eu sou vocacionado para quê? Para quê? Então repare, eu leio aqui, né? A vocação é aquilo que permite ao ser humano transcender-se. Não se confunde com trabalho ou profissão, nem apenas um sentimento ou desejo, uma vontade que pode ser confundida com mera teimosia, né? Importante isso, tem muita gente que insiste numa determinada faculdade, ou num determinado curso, ou numa determinada profissão por teimosia, por imposição dos pais, mas não porque ele gosta, porque ele tem chamado para aquilo, né? A vocação é a aptidão para trabalhar não como quem sofre, mas como quem cria. Olha que definição bonita isso. A vocação é a aptidão para trabalhar não como quem sofre, mas como quem cria. É fazer com a simplicidade, o prazer
e a maestria com que a vovó faz um bolo, tarefas muito mais complexas como esta, mas a vocação tem a ver com isso. A vocação é assunto de fundamental importância, né? No Brasil é tratada, infelizmente, com desimportância e desinteresse, né? A própria natureza não ajuda, né? Mas essa não é a única, pois a cultura nossa também não ajuda. Assim como a natureza, os ambientes nos quais vivemos, familiar, social, profissional, religioso, não nos forçam a seguir nossa vocação. É até possível dizer que nos conduzem em sentido contrário, o de só pensarmos mais no assunto quando chega a época de escolher faculdade, emprego ou vida religiosa. Na verdade, pessoal, essa é uma grande falha cultural, né? É de nós pensarmos na vocação como algo que só se trata ali na hora de escolher que faculdade vou estudar, que emprego vou arrumar, para onde eu vou, o que eu vou fazer, e não é algo que é trabalhado ao longo da vida, né? Não é algo discutido, não é algo valorizado, não só pelos jovens também, que são os mais interessados, mas de um modo geral, né, pelos pais e pela cultura de um modo geral aqui, pelo ambiente familiar, social, profissional e até religioso. A vocação, então, desta maneira, é tratada como assunto para certos momentos da vida e não para a vida toda. Na verdade, o que o autor aqui está querendo colocar, e eu concordo com ele, é que a vocação é um assunto para a vida toda. Ela tem que ser. E nós, no final dessa aula, se não no final dessa aula, mas na próxima, nós vamos conectar vocação com religião. Mas vamos lá, vamos com calma. Parece que uma vez feita a opção, acerta-se ou erra-se. E o assunto termina aí. Vejam, não é raro os alunos que trancam matrícula no primeiro ano da faculdade. Não é raro. É muito comum. Porque eles ainda estão acertando, eles estão procurando. E qual é a crítica aqui? Que eles poderiam ter discutido isso antes. 1, 2, 3, 4, 5 anos antes. Eu estou falando de 5 anos, eu estou dando aula aqui para a turma do 9º ano. 9º ano está aí há 3, 4 anos da faculdade. Quer dizer, ela está logo aí. Então esse é o momento também de começarmos a discutir e quebrar esses paradigmas, né? E quando a gente fala de vocação, ou a gente vai falar de acerto ou de fracasso. De alguém que acertou na vida ou alguém que fracassou na vida. E cuidado, gente, acertar na vida não é ser rico. Acertar na vida é ser feliz, pleno, em paz. Cuidado. Tem muita gente que é rico, mas não é feliz, não é pleno, não é realizado, não é? Então vamos lá. O tema da vocação permanece, então, afastado do cotidiano, e desse afastamento surge um acordo informal. A cumplicidade no fracasso. Cada um pensa, olha como cada um pensa. Posso até ganhar dinheiro suficiente, mas eu não sou um fracassado. Levo uma vida infeliz. Mas quem não é assim? Quem não vive assim? Parece uma desculpa satisfatória para o fracasso, para a infelicidade, mas não é. Há algumas gerações atrás, parece haver consenso de que o que se faz com gosto e com alegria não é trabalho, é hobby, é diversão, é passatempo. Vida de homem é ralar e enfrentar mau humor de chefe, estabilidades do mercado. Por que não conectar, por que não resgatar a ideia de vocação como aquilo que eu faço com alegria, com prazer, como algo lúdico, algo divertido, algo que me realiza, me completa? Eu, por exemplo, amo lecionar. Não. Minha mãe é costureira há assim, mais de 60 anos, e ela sempre, quando ela posta algumas coisas na rede social dela, ela põe lá, eu amo costurar. Eu acho muito bonito isso. Então eu amo lecionar. Quer dizer, isso me completa, isso me realiza, isso tem a ver com vocação. Tem a ver com vocação. Eu sei que eu posso ser um professor melhor a cada dia, não sou perfeito,
Estou me adaptando e me especializando cada vez mais. A ideia é essa. Mas, volta a questão. O foco não é só um ou outro. Mas a ideia é, vocação não é a ideia de fazer o que eu não quero e deixar de fazer o que eu gosto. Não. Temos que quebrar também esse paradigma, né? Nossa cultura, ao invés de nos incentivar a buscar a atividade que nos torna criativos, completos, tranquilos, que nos faz transcender e nos dedicar a ela com boa vontade, resolvendo de bom grado os problemas que surgem, tende a alimentar em nós o sentimento de aceitação do sacrifício, da derrota, do fracasso. Repare, o que eu quero dizer aqui, o que o autor está querendo dizer e eu quero enfatizar, é que nós não podemos não devemos, eu vou usar o termo dever, não devemos aceitar a mediocridade. O que eu quero dizer com isso? A minha tese é, se eu posso ser melhor, por que não? Se eu posso melhorar, por que não? Se eu posso dar um degrau a mais, se eu posso me aperfeiçoar, se eu posso fazer melhor, se eu posso fazer mais caprichado, por que não? Vai fazer qualquer coisa. Não. Eu sou infeliz, mas quem não é? Não, tá errado. Eu sou infeliz, mas então eu tenho que pensar na minha vida para não ser infeliz. Para romper essa tradição cultural, esse paradigma, você deve dar à vocação a importância que ela demanda, como ferramenta que faz nada menos do que dar sentido à sua vida. Olha que interessante. A vocação, olha qual a importância da vocação. Ela é a ferramenta que dá sentido para a vida. Então, para isso é preciso usar sua inteligência para enxergar aquilo que você ama verdadeiramente. Por trás de todos os desestímulos familiares, sociais, culturais, religiosos, você olhar para a sua inteligência e ver o que você gosta, você ama fazer. Segundo lugar, ser fiel ao que você verdadeiramente ama, seja arte, ciência, um esporte, qualquer coisa, que é aquilo que vai dar sentido à sua vida. É muito interessante nós encontrarmos adultos frustrados. Eu falei esses dias sobre a crise da meia-idade, e é interessante perceber como a crise da meia-idade nada mais é quando o adulto, entre os seus 40 e 60 anos, 35, 60 anos, ele olha para trás, ele olha para a sua vida presente, olha para trás e vê que ele é infeliz. Ele é um fracasso, ele é frustrado. Então, cuidado, gente, cuidado. Usar inteligentemente sua vontade, sua disposição para compreender cada vez mais e assim ser cada vez mais fiel ao que ama. Repare, não estou dizendo, algo ilícito me faz feliz, então o professor está dizendo que eu tenho que investir. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de vocação de vida, de projetos de vida. Estou falando de coisas sérias. Desobedecer minha mãe, meu pai, pegar a estrada e sumir no mundo, isso me faz feliz. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você seguir o seu coração contra os conselhos dos seus pais, ou dos seus professores, ou dos seus conselheiros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de vocação. Olhe para aquilo que te completa e que é aquilo que te realiza. É lícito? É. Então eu vou investir nisso. Vocação e talento sempre andam juntos? Quer dizer, a vocação é um direcionamento para algo e talento tem a ver com um dom, com dotes naturais. Repare, o que o texto ensina é o que eu acredito. A vocação e o talento parecem andar juntos e deveriam andar juntos, mas nem sempre é assim. Veja, algumas questões. Responda aí no seu coração aí, né? Responda aí na sua casa, você que está me assistindo. Se fosse financeiramente independente, ainda assim, você faria o que você faz hoje? Essa é uma boa pergunta para quem já está trabalhando, né? Se você fosse financeiramente independente, você continuaria no seu trabalho? Estaria na empresa ou no negócio particular? Outra pergunta. Você abriria mão de uma promoção ou mudança para uma outra área da empresa para ganhar mais? Às vezes o que conta é o dinheiro, né? Não
o prazer e a realização de uma vocação? Sente que está fazendo algo a mais para os seus clientes internos ou externos, além de cumprir sua obrigação? Acha que seu trabalho tem um significado para você, que vai além do fato de ser uma fonte de renda? Sente que seu trabalho é uma forma de cumprir o seu destino ou a sua missão de vida? Então, a forma como você responde a essas questões afeta significativamente o modo como nos envolvemos com o nosso trabalho e com a nossa condição existencial, uma vez que o trabalho é um dos principais elementos nos quais damos significado à nossa vida. Quanto mais respostas positivas para as questões acima, mais significado profundo o seu trabalho atual tem a você. Já o maior número de respostas negativas mostram que o seu trabalho é um meio que você usa para atingir outras metas na sua carreira ou na sua vida. As respostas positivas são aquelas que levam você a identificar a sua vocação ou aquilo que você foi chamado. Até porque a ideia de vocação significa chamado mesmo, né? Agora pense e responda. Você sente-se chamado para alguma coisa ao atuar num determinado cargo, atividade, numa empresa ou num ramo? Se a resposta for sim, parabéns. Você é uma pessoa de sorte. Encontrou sua vocação e provavelmente seu trabalho deve ser fonte de satisfação pessoal e profissional. É a minha experiência. Nesse seu trabalho, você disponibiliza o melhor dos seus talentos ou do seu amor no sentido profissional. Agora, se a resposta for não, não se desespere. Você não é o primeiro e nem será o único nessa busca de sintonização com a sua missão de vida. Missão de vida. Às vezes, tal busca pode levar uma vida inteira e muitos não a encontram. Não encontram. Mas quem descobre sua vocação em tempo, percebe-se muitas vezes dando verdadeiras viradas na vida pessoal e profissional. Isso é muito importante. Quer dizer, dá tempo? Dá, eu estou falando para a turma do 9º ano. Dá tempo? Claro que dá. O ideal é sempre buscarmos a aplicação dos nossos talentos naquilo em que possamos realizar nossa vocação. É importante, de forma consciente, começar a pensar sobre algumas questões, não é? Quais são meus verdadeiros talentos? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão de vida? Se possível, faça isso com o apoio profissional de alguém que goste de você, com quem possa compartilhar essas questões de forma aberta, neutra e construtiva. Seria interessante, voltando aí às aulas presenciais, nós fazemos um debate, fazemos um trabalho com relação a esse tema, né? Como seres humanos, somos todos espelhos uns dos outros e cada um de nós traz impregnado no fundo da alma intenções não conscientes que o outro pode nos ajudar a descobrir. Essas intenções, se descobertas, proporcionam na vida pessoal e profissional o sentimento de estarmos passando por esse mundo fazendo a diferença. Está lá um texto do Jair Mogg, Carreiras, no site Vencer. Eu caminho aqui para o final da nossa aula. Trabalho como vocação. E diz aqui, esse é um texto do José Antônio no site manager.com.br. Os links vão estar depois lá. Você já ouviu falar em Ecledinaldo Fontinelli Lima? Pois bem, quem é de Brasília provavelmente já ouviu na TV ou leu sobre ele em algum jornal local. Ecledinaldo, 39 anos, era bombeiro, mas devido a um acidente teve de afastar-se da corporação aposentado. Porém, como para ele o trabalho não é apenas meio de ganhar dinheiro, resolveu empregar-se como socorrista voluntário autônomo. Olha que interessante. Com 2 rádios no carro, mantém-se ligado aos acontecimentos de trânsito. E quando houve a comunicação de um acidente, se está em área mais próxima, corre para lá e dá socorro às vítimas. Sua ideia é evitar que a população atue ou que pode trazer riscos, né? Uma vez que as pessoas não são preparadas para atuar em socorro. Quando acontece um acidente, a gente não mexe no acidentado, né? Temos que isolar o local e esperar o socorro apropriado. Quando os bombeiros chegam, Ecledinaldo já fez a primeira parte, importantíssima do trabalho.
Quando questionado por que faz isso, ele responde que recebeu de Deus o dom de socorrer e que fazer o seu trabalho é a máxima realização. Bonito isso. Ecledinaldo já contagiou um amigo para o trabalho voluntário, o ex-agente do Detran, Celso Fonseca, que passou a fazer filmagens voluntárias, o que facilita facilita sobremaneira as coisas, minorando a dor das pessoas, né? Algumas conclusões tiramos aqui da história do Ecledinaldo, né? Não trabalhamos só por causa do dinheiro, gente. Isso é uma lição que, se você não aprender agora, na crise da meia-idade, ou no final da crise da meia-idade, na terceira idade, você vai aprender isso. E com dores. Quando se trabalha por uma boa causa, a motivação é espontânea e verdadeira. O trabalho com genuína vontade de servir dá sentido à vida e ele pode ser voluntário quando a pessoa tem condições de fazê-lo. Há pessoas especiais a serem descobertas e destacadas como exemplo. E eu vou para um último tópico do nosso trabalho, nossa aula, que é um trabalho também, obviamente, o título Deus, Cultura e Vocação. Eu vou tocar nesse assunto e na próxima aula eu quero estender melhor esse assunto. A primeira coisa é lembrarmos, eu acabei de gravar a aula para o 7º ano e estava dizendo isso. Você crê nisso ou não, gente? Independe se você crê nisso ou não. Isso é assim. Nós vivemos numa estrutura criador-criação. Nós estamos na criação, somos parte da criação e uma criação que teve um criador. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me encaixar nessa estrutura de criação e entender a criação e me entender como criatura de Deus. Esse é o caminho para o significado de uma vida plena. E é interessante como Deus criou o homem para o trabalho. Né? Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 15, diz lá que Deus, quando criou Adão, criou o homem, o macho, o primeiro indivíduo criado, Deus trouxe ele no jardim para que ele cultivasse o jardim, para que ele mantivesse a ordem no jardim e desse nome aos animais. Quer dizer, a ideia do trabalho. Então, o trabalho está presente no Jardim do Éden como bênção de Deus, como uma direção de Deus. E qual que é a vocação de Adão? E aí logo a Eva também foi criada. E qual é a vocação de Adão e Eva? Qual é a vocação do primeiro macho, a primeira fêmea? E qual a criação do ser humano? É trabalhar e trabalhar para a glória de Deus. Repare, na perspectiva protestante, reformada, o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. O trabalho traz significado. O trabalho, ele enaltece a qualidade do homem como criatura de Deus, como um membro, um indivíduo central nessa estrutura criação-criador. Ele é a criatura e a coroa da criação é o homem. Né? E interessante, eu leio aqui 2, 3 versículos. Lucas capítulo 10 diz lá, trabalhador é digno do seu salário. Quer dizer, olha que bonito. Jesus vai dizer isso. Quer dizer, aquele que trabalha, coma. Aquele que não trabalha, não coma. Paulo vai dizer isso. A ideia é, o sustento tem que vir do trabalho das nossas mãos como bênção de Deus. E por isso que o salário dignifica o trabalhador. O salário, do ponto de vista religioso, reformado, o salário dignifica o trabalhador. E lá no texto, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um momento. Aqui, perdão pessoal, vamos lá. 2 textos só. Primeiro, Colossenses, um texto do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vai dizer, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus
Pai. A Deus Pai. Não é? A Deus Pai. Então a ideia aqui é de glorificar a Deus. E um outro texto também importante é Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Diz assim, olha só que interessante, a relação servos e senhores, né? Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, falou primeiro dos servos, agora senhores, de igual modo, procedei para com eles, os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quer dizer, o trabalho deve ser feito para a glória de Deus. O trabalho deve ser feito para a glória de Deus. Tudo o que eu faço, eu não tenho que fazer para mim. Eu não tenho que fazer para o patrão. Eu tenho que fazer para Deus, como resposta do meu entendimento que Deus é o Criador e Ele merece a glorificação de tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu faço. Então a vocação, pessoal, a vocação, ela é um chamado para um propósito, para um fim. O fim, o propósito, fim aqui não é ponto final, fim é propósito. O propósito da vocação é viver para a glória de Deus. Tá joia? Semana que vem, próxima aula, nós vamos aprofundar, vamos entrar um pouquinho melhor nessa ideia de vocação como algo para a glória de Deus, né? Deus, cultura e vocação, nós vamos entrar nisso semana que vem, tá bom? Bom, os créditos da aula estarão aí na descrição do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no vídeo e depois corre lá no Maestro, vai ter atividades com relação a isso. Tá bom, galera? Acabou aqui, já deu o nosso tempo. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.